Play. Ele botou essa música de começo, ó. Vários personagens em Bleach têm mistérios. Urahara é um deles. E quem diria Aizen? O que falar do Aizen? O que falar dele? O que falar do criador de Bleach? Tudo que envolve Aizen e principalmente o passado de Aizen. Porque Aizen virou um personagem, um vilão, um anti-herói que todo mundo no final, cara, que personagem inteligente. As façanhas... Eu vou te dar uma dica, meu querido Bleach Brasil. Tira o estéreo do teu microfone, porque conforme você vai mexendo, o que acontece? Acho que não sei se vocês vão conseguir ouvir, mas tudo bem. Se eu falo do lado direito, não tá indo não. Ou tá? Se eu falo do lado direito, ele vai mais pro lado direito. Se eu falo do lado esquerdo, ele vai mais pro lado esquerdo. Então desliga o estéreo do seu microfone, porque não queira ser um youtuber de ASMR. Mas vamos continuar. Personagem inteligente, as façanhas, as suas conquistas como Hogyoku, ou quebrar o limite de um poder de um Shinigami, um Hollow, deixa esse personagem cada vez mais carismático, porém a gente vai buscar respostas do passado, do porquê Aizen tinha toda essa motivação e tanto poder. Bem, no Clube Outsider, Titicubo respondeu, será que a gente vai baixar um pouco o som dele aqui. Será que a gente vai ter um background? Senão vocês não me escutam. A resposta oficial do Titicubo tá na história? Não, então não aconteceu! Vamos lá. 1 minuto e 20 do vídeo. E eu só sei que o Aizen é muito forte. Aizen forte, é um personagem foda, um personagem carismático, personagem foda, carismático. Ele é foda, ele é carismático, ele é forte. Ele é muito forte. Muito forte. Forte. Carismático. Carismático, importante, hein? A gente vai vendo que a Soul Society tem vários pecados. Bem, a gente começa a entender a motivação de Aizen por trás do seu objetivo, que é se tornar um deus. Com isso, veio as novels, que deixa ainda mais complicada a história da Soul Society. A história complicado. Da 56, e também sobre a Divisão Zero. Com isso, a gente começa a dar créditos às ideias de Aizen, criando assim um personagem que a gente começa a aceitar as suas decisões. As perguntas, claro, que são várias feitas para o Titicubo qual é o passado do Aizen? Qual é o passado do Aizen? Qual é? Inteligente, da onde vem a sua motivação? Da onde vem? Tantas outras perguntas em cima de um personagem que criou e manipulou todo o universo Bleach. Não, aí ele falou certo. Aqui eu concordo com ele. Concordo plenamente com o que ele falou aqui. Prestem atenção nessa afirmação, que essa afirmação é uma afirmação séria. E eu concordo com esse ponto aqui específico do vídeo de maneira absoluta. Fale novamente. Que criou e manipulou todo. Categórico. Criou e manipulou todo o universo de Bleach. Criou. E esse é o ponto principal aqui. A minha tese sempre foi de que a história de Bleach foi criada não por Titicubo, mas pelo Aizen. E aqui ele concorda comigo, tá? Então fica aqui o meu apoio ao Bleach Brasil. Do universo Bleach. Há vários memes dizendo que, na verdade, quem tá lá na Shonen Jump, aí ó. A cabeça do Titicubo é o Aizen. É ele mesmo. É ele mesmo, porra. Claro. Como que alguém tem algum tipo de dúvida com relação a isso? Criando a sua própria história. E com isso, claro, foram perguntar lá para o Titicubo no Outsider, que são perguntas oficiais. Lembra que eu falei para vocês que eu ia trazer coisas oficiais sobre o Clube Outsider? Essa é uma pergunta bem legal. Então é a questão 327 lá no Clube Outsider. E perguntaram o seguinte: não ser revelado nenhuma informação sobre a origem e o passado de Aizen foi algo intencional? É raro ter vilões carismáticos sem ter seus antecedentes revelados. Então estou curioso. A resposta do Titicubo: na maioria dos casos, revelar o passado do vilão é feito para que o leitor possa criar empatia com o personagem, simpatizando com ele. Não sou fã dessa abordagem, então não uso. Todos os personagens possuem valores diferentes. Do Ukiyoha, né? O passado... Eu não vou começar a falar todos os passados que ele citou aqui, todos os passados que ele fez flashback, eu não vou falar de todos. Não vou falar de todos. Porque, geralmente, ele faz isso pra
mocinho. O Kubo ele faz um flashback do passado do mocinho. Tanto é que a gente passou acho que uns 3 episódios dessa última temporada aqui com o Kubo mostrando o passado dos mocinhos. Inclusive dos mocinhos que a gente viu umas 3 vezes no anime. Então, ele não é fã desse trope aqui de falar o passado do vilão pra criar empatia com o vilão, mas ele é fã de criar o passado do mocinho pra criar empatia com o mocinho. Não está sendo de forma alguma contraditório aqui. Ele mostrar um pouquinho do passado do Stark, tá tudo certo. Pode mostrar um pouquinho do passado do Stark. Não tem problema, né? Afinal, ele não é fã do tropo, mas não significa que ele não vai usar. E a gente não precisa saber do passado do Aizen por um simples motivo. Não tem como ter o passado do Aizen, assim como não havia nada antes do Big Bang, porque como o Big Bang que iniciou o espaço-tempo, logo não existe nada antes do início do próprio tempo. Então não pode haver o passado do Aizen, porque foi ele quem criou todo o universo Bleach. Então não tem como ver o passado do Aizen, porque não existe o passado do Aizen. O passado do Aizen é o presente. Entende? Vocês entenderam a teoria aqui? Mas creio que quanto mais difícil aceitar a distância entre eles, maior será o vilão. Com essa resposta fica claro que o Tite Kubo não quer trabalhar. Não quer falar do passado. Não quer. Porque não tem porquê. Talvez a gente nunca veja sua Bankai, que é uma pena, né? Muitos aí acreditam que Aizen tem uma Bankai. Sim, tem uma Bankai. Gente, a Bankai dele é um mangá. Você tá vendo a Bankai dele desde o primeiro capítulo. Como que você não percebe isso? Se a Shikai dele já altera a visão das pessoas sobre a realidade, a Bankai é um mangá. Simples de pensar um negócio desse. Não tem como ele não ter uma Bankai. Se manipulou Hollow e Shinigamis tão facilmente, imagine só manipular a Bankai, seu poder. Algo que para Aizen seria... Mas será que seria eficaz? Será que seria uma Bankai que realmente seria eficaz? Bem, um dia... A Bankai é o próprio Kubo. Pelo menos a sua Bankai... E o Kubo deu uma dica da Bankai do Aizen, que é no Kenpachi, né? A dica da Bankai do Aizen é o Kenpachi. Porque o Kenpachi tem a lorezinha falando com ele como se fosse uma pessoa que existe. A Bankai do Kenpachi. Então, o Kubo é a Bankai do Aizen. Simples, muito simples. Traga aí uma citação. Mas ficou bem claro que ele não quer profundidade, ele quer deixar Aizen com os seus mistérios, ele quer deixar os seus leitores, nós aqui, cada vez mais se perguntando, cara, eu queria realmente saber sobre a história do Aizen. Mas... pelo que o Tite Kubo trouxe no Clube Outsider, ele não vai nunca trabalhar nessa história. Claro que não, claro que não. Os fãs desse best vilão aí, gostaria de saber mais teorias. Se você fosse fã de verdade, coisa que você não é, você jamais criticaria o Tite Kubo por não mostrar a Bankai do Aizen. Muito pelo contrário, você já teria percebido que o Tite Kubo é a Bankai do Aizen. Logo, Bleach é só um fruto da criação do Aizen. Então você não é um fã de verdade. Isso que deixa Bleach não é muito legal, são as suas teorias e muitas coisas que a gente começa a se perguntar, a teorizar, principalmente chegando à saga do Inferno aí. Será que vamos saber mais coisas? Será que Tite Kubo vai mudar a sua opinião em relação ao Aizen? Não. Será que ele vai ser fundamental? Não tem como ele mudar a opinião com relação ao Aizen, porque ele é a opinião do Aizen. O Tite Kubo é o Aizen. Quer dizer, é um fruto do Aizen. Nesse próximo arco, ele não vai mudar a opinião. Será um deus esquecido lá no Mugen? Bem, muitas perguntas e muitas coisas a gente ainda tem para saber sobre Aizen, é claro. E talvez com essa decisão do Tite Kubo não explorar o seu passado, deixou o personagem tão popular no universo anime. Deixou aquelas perguntas, aquelas questões que a gente gostaria de saber. Ou seja, Tite Kubo soube construir muito bem o Aizen. Para com essa besteira. Não é o Tite Kubo que construiu o Aizen. Meu Deus do céu. Quantos absurdos por minuto estamos vendo nesse vídeo. 5 minutos e 28 segundos. E eu só escuto absurdo atrás de absurdo. Como pode um negócio desse? Essa afirmação é... Ou seja, Tite Kubo soube construir muito bem o Aizen. Não soube, não foi o Tite Kubo que construiu. O Aizen é muito bem construído porque é uma autobiografia. Jornada que é um
personagem, um vilão tão popular assim. Ou seja, o objetivo de Tite Kubo com o vilão Aizen Não. foi atingido. Não foi. O que sabemos de Aizen é que ele queria destruir o passado da Soul Society, reconstruir uma nova Central 46. Não é por nada que ele acabou da Central 46, pois ele queria renovar. Por isso que ele falou que o comandante das 3 divisões deveria morrer, seria um recomeço novo. Imagina que loucura, um recomeço velho. Imagina que loucura. Seria um recomeço novo. Descer pra baixo, subir pra cima em recomeço novo. Dentro da novel, a gente vê que Aizen, ao dialogar com Kyoraku, ele já está diferente. Gosta das ideias de Kyoraku para a nova Soul Society. Diz que Kyoraku pode ser um comandante até que interessante. E para que ele se tornasse um deus de tudo, ele fez o que fez. Manipulou Shinigamis, arranca, levando todos à morte para que ele conseguisse chegar ao topo. Mas com isso ele viu que Ichigo poderia ser um potencial. Por isso trabalhou tanto tempo manipulando as lutas, os desafios de Ichigo. Não. Não. Você tá menosprezando o Aizen aqui. O Aizen foi responsável pelo nascimento do Ichigo, tá? Porque o Aizen deliberadamente não matou os pais do Ichigo, já planejando o nascimento do Ichigo, que seria o filho de um Quincy com um Shinigami. E não bastasse isso, ele já confiava também, queria ter um médico, tá? Que ia fazer inseminação artificial, que ia botar junto ali a parte humana também. Então, você, novamente, está menosprezando Aizen-sama. Percebeu que ele poderia surgir um poder muito grande. E na luta final entre Ichigo e Urahara, ele descobriu que realmente aquele potencial do Ichigo tinha chegado num nível que nem mesmo ele acreditou que chegaria. E é isso aí, uma história magnífica que talvez a gente nunca vai saber sobre o seu passado. E você, o que achou? Não tem como saber o que há antes do Big Bang. Não tem. Não existe universo antes do Big Bang. Não existe Bleach antes de Aizen. É isso. É só isso. Não existe universo e tempo antes do Big Bang. E não existe Bleach sem Aizen. Então não tem passado de Aizen. Ah, o que veio antes do Big Bang? Não tem. Assim como não tem o passado do Aizen. Não tem. Acabou.